Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês um pouquinho de informação sobre a alimentação no envelhecimento. Nessa fase ocorrem muitas alterações fisiológicas que são normais da vida e a gente precisa estar atento para sempre poder estar oferecendo uma saúde melhor para o nosso idoso. Então, o que acontece? Muitas vezes a perda de apetite é recorrente. Então, esse idoso acaba comendo menos, acaba recusando alguns alimentos. O ideal seria que ele fizesse mais refeições ao longo do dia. Ele pode estar comendo numa quantidade menor que aquilo que ele tolera, porém em mais vezes nesse dia, para poder estar trazendo mais nutrientes também. Então, sempre oferecendo uma alimentação bem colorida, com frutas, com verduras, para ele poder estar se alimentando e ficar sem essa carência de nutrientes. Outra coisa que acontece também é a perda do paladar. É bem comum nessa fase eles não sentirem muito o gosto dos alimentos e acabarem salgando demais, por exemplo, para poder estar sentindo melhor o sabor. Então, o ideal seria que a gente utilizasse mais temperos naturais e salgar a quantidade ideal, normal, né, de todos os dias, para evitar que tenha essa adição e assim ele consiga sentir melhor o sabor da comida, sem estar precisando desse excesso de sal. Outra coisa que acontece também é a perda muscular. Isso acontece nessa fase e é bem comum, bem normal do nosso corpo estar perdendo mais massa muscular. Mas a gente tem que estar ingerindo proteínas ao longo do nosso dia. E aonde que a gente encontra proteína? Nas carnes, no feijão, nos ovos, leite, derivados. Então é muito importante a gente ter uma alimentação com proteínas também, porque é ela que ajuda na construção do músculo. Muitas vezes vai ser necessário suplementar essa proteína por outro mecanismo, né, que seriam os suplementos, mas a gente também pode estar buscando na alimentação. E o ideal seria que por essa fase, às vezes eles não conseguem estar mastigando muito bem o alimento e a carne, então ela tem que ser bem preparada, uma carne mais macia, mais molinha, para que ele possa mastigar e engolir esse alimento e assim a gente evitar que tenha muita perda muscular. Outra coisa que acontece também é a baixa ingestão de água. Muitas vezes eles não sentem sede, então pode passar um dia inteiro, às vezes, sem nenhum copo de água. O ideal é que a gente sempre tenha aquela garrafinha que esteja oferecendo, para que ele também vá tomando aos poucos para poder se hidratar, porque a desidratação nessa fase, ela também acontece e ela acaba sendo comum. Então é muito importante que se hidrate todos os dias, sendo verão, sendo inverno, para poder estar com o nosso corpo mais saudável. E essa hidratação da água ajuda também a fazer o nosso intestino funcionar melhor, e inclusive do idoso. Então, por isso é muito importante a gente estar oferecendo esse líquido ao longo do dia. E no mais, no geral, é ele ter uma alimentação como a nossa mesmo, né? Bem colorida, bem nutritiva, saudável, sempre pensando assim, que quanto mais colorido, melhor. Então, como eu falei no início, diminuindo talvez a quantidade, caso ele tenha perda de apetite, mas está sempre oferecendo o alimento ao longo do dia. E as outras dicas também servem para a gente poder ajudar nessa manutenção da saúde nessa fase que é tão bonita.